hora de estar, é hora de aprender. Aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. É hora de estar, é hora de aprender. Aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. E aí, meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática no programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, a professora Gorete Cruz. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos fazer a correção dos trabalhos de casa, assim como fizemos na aula de língua portuguesa e na aula de ciências integradas. Como eu disse, na aula de ciências integradas, este trabalho mexe-nos um pouco com a memória. Vou deixar-vos com uma adivinha relacionada com os números. Prestem bem atenção. Adivinha, adivinha. Tenho 32 moinhos, todos a uma a moer, e uma menina a varrer. Diz lá, que venho então eu a ser? Fica também para o fim da aula a resposta. Agora vamos dar início à nossa aula de hoje. A primeira correção do trabalho de casa da teleaula número 2. Observem esta imagem. O que é que faz-vos lembrar? Alguém se lembra de algo, de alguma coisa? Isso mesmo, de quando nós trabalhamos a leitura de números por ordem e por classe. A centena de milhar. Lembram-se, meninos? Muito bem. Vamos ver o que é que tínhamos para trabalho de casa. Considera o número com os seguintes algarismos: 4, 2, 8, 3, 4 e 6. Escreve-o por extenso. Qual é o algarismo da centena de milhar? Qual é o algarismo da dezena? Vamos analisar o primeiro ponto. Escreve-o por extenso. Escrever o número por extenso é o mesmo que fazer a leitura de números com palavras, certo? Qual é o algarismo da centena de milhar? Para identificar o algarismo da centena de milhar, vocês têm que ir ao número, indicar a ordem de cada algarismo. Para indicar a ordem de cada algarismo, tem que se fazer de direita para a esquerda. E leitura de esquerda para a direita. Certo? Vamos continuar. Qual é o algarismo da dezena? A mesma coisa. Vamos seguir o mesmo passo. Os mesmos passos que seguimos para identificar a ordem da centena de milhar. E aí, meninos e meninas, conseguiram fazer lá em casa? Não tiveram dúvidas? Quem conseguiu fazer? Quem fez? Foi fácil? Ninguém teve dúvida? Podemos prosseguir? Então vamos ver a correção no coletivo. Então, para este número, a sua leitura por extenso é o seguinte: 428.346 unidades. Acabamos de fazer a leitura por extenso. Agora vamos indicar a ordem para os algarismos indicados no número. Qual é o algarismo da centena de milhar? Já tinha dito. Temos que vir ao número e identificar a ordem de cada algarismo. Vamos ver onde está a centena de milhar. Então temos que começar pela primeira ordem. Já tinha dito que é de direita para a esquerda. Então a primeira ordem temos 6, que é a ordem da unidade, 4, dezena da unidade, 3, centena da unidade, 8, unidade de milhar,
2, dezena de milhar e 4, centena de milhar. Então, o algarismo que pertence à centena de milhar é o algarismo 4, que está na classe de milhar. Qual é o algarismo da dezena de milhar? Seguir o mesmo passo, assim como fizemos para encontrar o algarismo da centena de milhar. Então, vamos indicar a ordem. Temos unidade da unidade, dezena da unidade, centena da unidade, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Como é que se refere ao algarismo da dezena, nós vamos procurar este algarismo na classe da unidade. Se fosse na classe do milhar, seria qual é o algarismo da dezena de milhar. Entenderam, meninos? Então, vamos dar a resposta. Então, qual é o algarismo da dezena? Isso mesmo, é o algarismo 4 também. Então, temos dois algarismos 4. Prestem atenção. Um está na classe da unidade, o outro está na classe de milhar. Quando ocupam posições diferentes, têm valores também diferentes. Até aqui, meninos e meninas, dúvidas? É assim que fizeram? Conseguiram identificar esses algarismos no número? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Então, já temos aqui a resposta para esta pergunta. É o algarismo 4. Agora, meus meninos e minhas meninas, vamos ver o trabalho de casa de teleaula número 3. Números ordinais. Não sei se estão a lembrar que nós trabalhamos números ordinais. Na primeira aula vimos números ordinais de décimo a centésimo. E na segunda aula vimos de centésimo a milésimo. Nós representamos números ordinais com algarismos e também fizemos a leitura por extenso. Lembram-se? Lembram-se do vídeo? Isso mesmo. Então, vamos ver. Escreve a resposta com algarismos e por extenso. Se tu moras num apartamento no 9º andar e o teu colega mora 5 andares acima, em que andar mora o teu colega? Vamos lá. Como é que conseguimos ter a resposta neste caso? Vamos pensar juntos. Eu moro num apartamento no 9º andar. O meu colega mora 5 andares acima. Quer dizer que em cima do meu andar, ele mora ainda mais 5 andares. O que fazemos para saber aqui a resposta? Temos que adicionar o meu andar mais o andar do meu colega. É assim que fizeram lá em casa? E aí a resposta? Então, em que andar mora o teu colega? Alguém conseguiu fazer? Então vamos à correção. O meu colega mora no 14º andar. É esta a resposta para esta pergunta. Continuemos. Agora 2. Considera os meses do ano. Vocês sabem que são 12 os meses do ano. Começando em janeiro e o último mês é o mês de dezembro, não é? Indica qual é a posição ordinal dos meses de janeiro, maio, setembro e dezembro. Janeiro, maio, setembro e dezembro. Como fazer? Que estratégia usaram para saber qual é a posição que ocupa cada mês do ano? Conseguiram? Como é que fizeram para chegar à resposta? É começar a fazer a numeração dos meses de janeiro até o último. Se janeiro vem em primeiro lugar, ele ocupa a primeira posição. Então, está no primeiro lugar. É o primeiro mês
do ano. É ou não é? É assim que vocês vão fazer com os restantes meses. E aí? Conseguiram, meninos e meninas? Então vamos fazer a correção. Então, o mês de janeiro é o primeiro mês. Vejam, janeiro, começamos pelo primeiro mês. Depois, vamos ver maio. Janeiro, primeiro. Fevereiro, março, abril, maio. Então, maio está na quinta posição. É o quinto mês do ano. Certo, meninos? Muito bem. E para o mês de setembro? Vamos continuar. Maio, 5, não é? Abril, aliás, junho, julho, agosto, setembro. 5 mais 4 dá 9. Então, e setembro está na nona posição. É o nono mês do ano. E por último, temos o mês de dezembro, que todos nós sabemos que é o último mês do ano e que são 12 os meses do ano. Então, dezembro é o 12º mês do ano. E aí, meninos e meninas, conseguiram? Podemos avançar? É fácil ou não? Muito bem. Continuemos. Ainda na teleaula número 3. Representa os ordinais com algarismos. Vamos fazer a leitura usando algarismos. Prestem bem atenção. 36º. Temos aqui a leitura de números ordinais por extenso. Vocês agora vão transformar num ordinal, mas usando algarismos. 67º. Vamos continuar. 38º. E 89º. E por último temos 93º. Números ordinais por extenso, para fazer a representação com algarismos. O primeiro, 36º, faz-nos lembrar que número? 30. Sexto, 6. Então é só representar, assim como nós aprendemos, o ordinal correspondente. Então, para esta leitura, vamos representar desta forma. Lê-se 36º. 67º. Também representa-se desta forma. O algarismo, com este O, estão a ver o tracinho abaixo. É a forma de representar o numeral ordinal. 38º. 38, estão a ver? Com essa bolinha e um tracinho abaixo. Lê-se 38º. 89º. Estão a ver? 89º representa-se assim. E por último temos 93º. Temos o 9, 3. Esta bolinha é um tracinho. É a forma de representar o numeral ordinal. Vamos continuar. Agora na teleaula número 5. Prestem bem atenção. Múltiplos de um número. Quem está a lembrar? Como é que se determina o múltiplo do número? Nós aprendemos duas formas de representar múltiplos de número. Estão a lembrar? Qual foi a primeira forma? Através de quê? Isso mesmo, através da contagem. E uma outra forma, vamos lá, Luís, através da multiplicação. Muito bem, duas formas, a contagem e a multiplicação. Vamos ver o trabalho de casa para esta aula. Continue completando a tabela de múltiplos dos números naturais abaixo. Vejamos. Temos aqui a tábua de multiplicar do número 5. Para completar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, completar aqui. 5 vezes 2, até 5 vezes 5. Então, o resultado obtido é o mesmo resultado se estivéssemos a fazer a contagem 5 em 5. Então, nós também vimos que 0
é múltiplo de qualquer número. E qualquer número é múltiplo de si mesmo. Então vamos ver. Já temos o 0 como múltiplo de 5. 5 vezes 1. Quanto é que dá? Dá 5. Vamos. 5 vezes 2. Dá 10. 5 vezes 3. 15. 5 vezes 4. 20. 5 vezes 5. 25. Podemos continuar. Não é? Então, 0, 5, 10, 15, 20 e 25 são múltiplos de 5, através da multiplicação. Mas também podemos fazer a contagem. 0, 0 mais 5, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20, 20 mais 5, 25. Duas formas de encontrar múltiplos de qualquer número. Até aqui não houve dúvidas, não é? Como trabalho de casa da teleaula número 7, tínhamos o seguinte. Observem a classificação dos participantes no passeio ciclístico. Observem bem aqui. Temos aqui vários nomes. Várias pessoas que participaram num passeio ciclístico. José ficou no 108 lugar, não se esquecem, do sinal de ordinal, né? Temos Gabriel, 150 mais o ordinal, o sinal. Mônica, 300 mais o sinal. Luís, 501 mais o sinal. Aline, 660 mais o sinal do ordinal. Pedro, 802 mais o sinal. Manuel, 900 mais o sinal. E Bruno, mais o sinal do ordinal. O que vocês vão fazer é escrever, o que vocês vão ter que fazer é escrever esses números por extenso. O lugar em que cada participante ficou. Entendido? Escrever esses números por extenso, indicando o lugar em que ficou cada participante do passeio ciclístico. Vamos lá. Fizeram ou não? Foi fácil? Não foi. É isto? Então vamos fazer a correção coletiva. Podemos, não é? Vamos juntos encontrar a resposta. Então, como é que fica? José, 108 mais o ordinal, por extenso, lê-se 108º. 108º. Vamos continuar. Gabriel, 150 mais o sinal do ordinal, lê-se 150º. Então, quer dizer que o Gabriel ficou no 150º lugar. Vamos continuar. E a Mônica? A Mônica ficou no 300º lugar. E aí, Mônica? Muito bem. Vamos ver a classificação do Luís. Vejamos. O Luís ficou no 51º lugar. A seguir. Quem é que vem a seguir? A Aline. Já a Aline ficou no 60º lugar. Vamos ver agora a participação do Pedro. Em que lugar é que ele ficou? O Pedro ficou no 82º lugar. E o Manuel? Vamos lá ver. O Manuel está no 90º lugar. E o Bruno, que ficou no último lugar, ficou no 1000º. Foi o último
ciclista a chegar. E aí? Podemos avançar? Hã? Podemos? Muito bem. Continuemos. Vamos ver o exercício que tínhamos como trabalho de casa para a teleaula número 8. Vamos ler. Observem os polígonos e completem. Prestem bem atenção. Temos o polígono A, temos o polígono B, temos o polígono C e temos o polígono D. 4 polígonos. O que vamos fazer aqui é o seguinte, é classificar os polígonos quanto ao número de lados. Nós aprendemos que nome é que damos a polígonos com 3 lados, polígonos com 4 lados, polígono com 5. Nós trabalhamos até polígonos com 20 lados. Estão a lembrar? Que nome é que se dá a cada um desse polígono? Então aqui temos 4 polígonos. Temos que contar os lados de cada polígono. Conforme o número de lados, vamos classificá-los. É assim é que fizeram? De certeza que vocês recorreram ao vosso caderno. É ou não? Conseguiram fazer sem problemas? Então vamos ver. O polígono A. Vamos contar os lados do polígono A. Temos 1, 2, 3. Então esse polígono tem quantos lados? Tem 3 lados. Se tem 3 lados, é chamado de trilátero. Mas também podemos chamá-lo de triângulo. Ou trilátero ou triângulo. Certo, meninos e meninas? Avancemos. B. O polígono B. Vamos contar o número de lados. Temos 1, temos 2, temos 3, temos 4. Este polígono tem 4 lados. Então, se tem 4 lados, é chamado de quadrilátero. Agora estão a lembrar? É chamado de quadrilátero. Já vimos polígonos com 3 lados, trilátero ou triângulo. Já vimos polígonos com 4 lados, quadrilátero. Agora, resta-nos saber esses 2 polígonos, os nomes desses 2 polígonos. O polígono C. Vamos contar os lados. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, este polígono tem 5 lados. Se tem 5 lados, damos o nome de pentágono. Pentágono. Desde que tenha 5 lados, não deixa de ser um pentágono. Pode ser um pentágono, um polígono regular ou irregular, desde que tenha 5 lados. Vejamos agora o último. Vamos contar os lados deste polígono. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este polígono tem 6 lados. Se tem 6 lados, damos o nome de... Vamos tentar dizer. O nome de... Isso mesmo, hexágono. Muito bem. Então, acabamos de classificar os polígonos quanto ao número de lados. Polígonos com 3 lados. Já vimos polígono com 4 lados, polígono com 5 lados e polígono com 6 lados. Até aqui não há dúvidas? Não há. Estão a recordar? Muito bem. Então, vamos passar para a teleaula número 9. É uma aula que nós trabalhamos recentemente. Nesta aula, nós trabalhamos círculo e circunferência. Nós vimos a diferença que existe entre círculo e circunferência. Nós também trabalhamos os elementos de uma circunferência. Nós até vimos um exemplo no quadro de uma circunferência, onde nós traçamos o diâmetro. Lembram-se?
Está fresquinho na cabeça. Não é? Então vamos ver o trabalho de casa para esta aula. Leiam comigo. Observem a circunferência e indiquem através das letras. Vamos lá. Vamos observar a circunferência. Nesta circunferência, temos a letra C, que está no centro da circunferência. Então, temos as outras letras. Estão a ver? A letra A, a letra B, a letra E, a letra D e a letra F. O que vocês vão fazer é o seguinte. Indicar na circunferência o centro, indicar a corda, indicar os raios e indicar o diâmetro. Nós trabalhamos círculo e circunferência. Então, fizeram ou não? Vamos lá. Foi fácil? Conseguiram? Identificaram raio, corda, diâmetro, sem problemas nenhum. Não é? Então, podemos fazer a correção em conjunto? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o centro. O centro está representado para que letra? A letra, isso mesmo, a letra C. C de centro. Muito bem. A corda. Agora vamos ver na circunferência quais são as letras que representam a corda. E aí? As letras D, F. O que temos aqui? D, F. Um segmento de reta que sai da letra D, a letra F. Sai de um ponto da circunferência a um outro ponto. Nunca passa pelo centro. É isso que vimos? Muito bem. E os raios? Se está aqui raios, é porque nesta circunferência temos mais do que um raio. É ou não, meninos? Vocês já conseguiram identificar os raios na circunferência? E aí? Quem já identificou? Já? Então vamos fazer a correção. Então, como raios, temos EC, porque vimos que raio é um segmento de reta que sai do centro da circunferência para qualquer ponto da mesma. Então, temos EC ou então CE. Podemos representar assim, ou EC ou CE. Temos um outro raio, CB. Estão a ver? C é o centro para a letra B. E temos ainda mais um, CA. Estão a ver, meninos? Todos esses raios partem do centro para um ponto da circunferência. Temos do centro para este ponto, o centro para este ponto, o centro para este ponto. Este ponto representado pela letra A, letra E. Temos neste ponto a letra E, melhor dizendo. Neste ponto temos a letra A e aqui a letra B. Então, neste caso, temos 3 raios. E, por último, o diâmetro. Estão a lembrar da definição de diâmetro? Lembram-se? Isso mesmo. Vimos que diâmetro é um segmento de reta que divide a circunferência ao meio, passando pelo centro e une os dois pontos da circunferência. Sai de um ponto, passa pelo centro, vai ao encontro de um outro ponto, tudo na mesma circunferência. Divide a circunferência ao meio. Então, aqui, como diâmetro, temos as letras E, B. Estão a ver? É o diâmetro. Bem, meninos e meninas, assim chegamos ao fim das correções dos trabalhos de casa da primeira parte de teleaulas no programa Aprender a Estudar em Casa. Continuem com esse empenho, esforço e dedicação. Por agora, vamos fazer a síntese da aula. Vamos ver o que é que tratamos hoje, o que é que vimos nesta aula. É fácil, não é? Já dissemos isto várias vezes, que nós estamos a fazer a correção dos trabalhos de casa. Agora, de que conteúdos? Múltiplos de números, divisores de números, leitura de números, círculos e circunferências, polígonos, entre outros. Por agora, vamos voltar para aquilo que nós vimos
no início da aula, para dar resposta àquele exercício de memória. Estão a lembrar? Aquela adivinha. Então, adivinha, adivinha. Agora é hora da resposta. Tenho 32 moinhos, todos a moer e uma menina a varrer. Diz lá, que venho então eu a ser. E aí, meninos e meninas, já encontraram a resposta para a adivinha? Já tem a resposta? Vamos lá. Olhos? Não. Não são. Os dentes? Também não, estão perto. E aí? Isso mesmo, é a boca. É a boca. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Estudem, continuem a exercitar, porque matemática exige muito treino. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijinho no vosso coração.